Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago para vocês um bolo num tema de casamento que eu gostei bastante. Fiz a decoração de acordo com o que a minha cliente pediu. E gente, é impressionante como que combinou com a festa. Ficou lindo, super harmonioso com a decoração da festa e com o estilo do casamento, que foi durante o dia, algo um pouco mais rústico. Ficou maravilhoso, eu gostei. E eu acho que vocês também vão gostar. Então não se esqueçam já de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, já ir se inscrevendo por aqui. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Massa branca manteigada da Mari. Recheio de chocolate e coco. Então eu comecei fazendo uma blindagem. Quando eu trabalho com bolo de andar, eu sempre faço a blindagem, com exceção se o bolo não for transportado. Mas como geralmente é para o cliente, vai ser transportado, então eu sempre faço uma blindagem. A blindagem, ela serve para dar mais firmeza no bolo, nesse caso aí, deixar ele um pouco mais firme. Ela serve também para conter, para que o recheio não vaze, que não faça barriga no nosso bolo e tudo mais. Eu gosto muito de usar ganache no bolo de andar, acho que nos bolos em geral, porque a ganache ela dá uma firmeza muito grande no bolo. Nossa, até para carregar o bolo feito com ganache é bem mais firme, é bem melhor de usar. Quando eu faço um bolo com ganache, né, um bolo de andar, quando eu vou dar o valor para o meu cliente, eu não simplesmente somo a quantidade de fatias e calculo, não. Eu faço sim, eu acrescento o valor da ganache, porque eu já sei que o bolo vai ter ganache, e eu acrescento também o valor da estrutura. Nesse caso, o meu bolo vai com uma tábua diferenciada, que eu prefiro que seja uma tábua mais firme. Então, se eu comprei uma tábua só para esse bolo e o meu cliente mora longe e ele não vai me devolver, eu também incluo o valor da tábua, tá? Então, depois que eu fiz a blindagem para deixar o meu bolo bem firme no meu bolo do primeiro andar, que é um bolo de 20 por 10, que vai servir aí 25 pessoas, eu vou começar a trabalhar com o meu bolo de cima, que é um bolo 15 por 10, que vai servir uma média de 15 pessoas. Ou seja, eu tenho um bolo de 25 embaixo e tenho um bolo de 15 em cima. 15 fatias em cima. Então, eu tenho um total de 40 fatias aí nesse bolo e serve até um pouquinho mais. Beleza, depois que eu cortei o isopor, né, tem que ter essa base de isopor, porque ele vai te ajudar a transportar um bolo para cima do outro. Eu começo a fazer a ganache no meu bolo de cima, tá? A ganache no bolo de cima também é muito importante. Esses dias eu postei lá no meu, compartilhei, né, lá no meu grupo Mundo Doce da Mari, um vídeo de um bolo de 3 andares que não tinha blindagem, que não tinha sustentação no meio do bolo. O resultado foi o bolo desmoronando dentro do carro. E foi muito complicado. Eu acredito que as pessoas, muita gente achou de mau gosto, porque as pessoas que estavam dentro do carro estavam rindo. Mas, gente, eu acho que eles estavam rindo de nervoso, porque imagina se levar um bolo de andar para uma festa, o dono da festa lá esperando o bolo chegar. Faz parte do sonho, né? Imagina o bolo chegar destruído. Então a gente tem que tomar algumas precauções. O bolo é uma parte muito importante da festa e ele precisa chegar inteiro. Então eu não abro mão de fazer uma ganache no bolo de andar e eu não abro mão de uma boa estrutura, tá bom? Depois que eu fiz a minha ganache nos 2 bolos, eles já secaram, eu venho para a parte do chantilly. Esse bolo vai ser todo branquinho, como eu falei, é um bolo de casamento. Então eu comecei fazendo a pré-camada. A pré-camada é muito importante no bolo que não tem blindagem e no bolo que tem blindagem e que vai ter trabalho de bico. Caso não tenha, que é o caso desse bolo, você não precisa fazer blindagem. Eu fiz blindagem não, gente, desculpa, pré-camada, tá? Caso o bolo seja com trabalho de bico, é necessário a pré-camada. Você não abre mão da pré-camada. Mas quando for um bolo liso, só com espátula, você não precisa. Eu fiz porque já está no costume, né, de fazer a pré-camada. Mas se for um bolo liso como esse, você não precisa fazer pré-camada, tá bom? Depois que eu fiz a minha pré-camada, aí eu venho com o meu chantilly cobrindo, tá? Isso aí é um chantilly puro, que eu só texturizei ele com leite condensado, tá? Não é chantininho. Eu só texturizei ele com leite condensado. Eu troquei a marca do chantilly que eu tô usando e eu peguei um chantilly que é bem mais firme. Então, eu não tô precisando fazer chantininho, até porque
o tempo tá bem mais firme, né? E se for por questão de sabor, o leite condensado, quando eu vou texturizar, já acrescenta esse sabor que a gente busca aí no chantininho. Então, não, o sabor do chantininho não é só por conta do leite em pó, né? E, gente, lembra que às vezes é melhor nem usar o leite em pó do que usar um leite em pó de má qualidade, tá? Lembrem disso, também é muito importante. Se é algo que agrega sabor no seu chantilly, use de boa qualidade. Então, depois que eu coloquei o chantilly em todo o meu bolo, né? Apliquei, eu venho com a minha espátula, aliso a parte de cima, sempre a parte de cima primeiro, para que as quinas desçam. Quando eu aliso a lateral, as quinas sobem. Então, eu vou só tirando as quinas com a faca. Depois que você alisou a lateral, você não pode alisar a parte de cima, senão as quinas vão descer e você não vai conseguir fazer uma quina muito perfeita. Aí, eu fiz questão apenas que a quina ficasse retinha. Todas retinhas, na mesma altura direitinho, porque eu vou utilizar o efeito do pincel. Eu utilizei o pincel porque eu queria que fosse uma decoração um pouco mais rústica, que vai combinar bastante com a decoração da festa. Eu conheci a noiva, a cliente também, e nós conversamos bastante antes de chegar na decoração desse bolo, porque tinha que ser algo que combinasse com toda a festa no geral. Depois de alisar bem o meu bolo, fazer todo o trabalhado dele, eu venho com a minha parte de sustentação. Eu vou utilizar o banquinho e o caninho. É um bolo de casamento, né, gente? A gente tem que garantir que vai ficar muito firme, porque ele precisa chegar no local da festa inteiro. E não era aqui pertinho da minha casa, não. Era um pouquinho mais distante. Então, eu marquei com o banquinho e depois eu vim com o caninho e fui fincando ele no bolo até o final, até chegar na tábua. Quando chegar na tábua, eu pego a minha faquinha, corto no tamanho correto, tiro o excesso, né? E devolvo o meu caninho pro meu bolo. Por que eu não utilizei apenas o caninho? O caninho não, desculpa. Por que eu não utilizei apenas o banquinho? Os banquinhos, eles têm em média de 8 a 10 centímetros de altura. E o meu bolo aí, ele começou com uns 11 centímetros de altura mais ou menos, né? E com o chantilly, ele foi para uns 12 centímetros de altura, por aí assim. Então, se eu não coloco o caninho junto com o banquinho, o que ia acontecer era que o meu banquinho ele ia afundar no bolo, porque ele não está chegando no final, ele não estaria encostando na tábua. Então, ele ia dar uma leve afundadinha. E aí, o que poderia acontecer é que a parte de baixo do meu bolo provavelmente daria uma leve rachada, porque não ia aguentar o peso, tá? Então, eu peguei um pega-balão daqueles bem firmes e higienizados, eu compro só para usar para isso, e coloquei aí no centro do banquinho. Tem um furinho, né, no centro do banquinho. Aquele isopor que eu mostrei para vocês cortando ele também, eu fiz um furinho no centro. E aí, eu coloquei um pega-balão e encaixei o meu bolo sem confeitar no centro em cima do meu outro bolo, né, usando o pega-balão como referência. Gente, esse pega-balão no centro, que poderia ser uns 4, 5 palitinhos de churrasco envolvido no plástico filme, ele serve para o meu bolo não correr, não ir para um lado e nem para o outro. Eu preciso que o meu bolo fique bem firme um em cima do outro. Ele não pode correr nem para o lado nem para o outro, senão ele estraga completamente. Então, eu coloco sempre algo no meio. Tem que ter uma sustentação no meio, envolvendo os dois bolos, ligando um bolo no outro. Então, eu não fiz pré-camada dessa vez, olha, não foi necessário, só coloquei o chantilly no bolo e eu começo a espalhar. Se fosse um trabalhado de bico, eu precisaria ter feito a pré-camada. E agora, a gente tem que alisar com bastante cuidadinho, porque a gente não quer encostar na parte de baixo do bolo que já tá pronta. Às vezes encosta um pouquinho, gente, isso é normal, mas geralmente dá para consertar, dependendo do que tem na parte de baixo. Então, eu fiz isso. Eu fui, alisei com essa espátula, alisei com a outra, fui alisando com bastante cuidado para não encostar na parte de baixo. Fui olhando bem direitinho até eu conseguir concluir o que eu queria. Eu não precisava de um bolo extremamente liso, porque nessa parte de cima eu também vou utilizar o pincel, tá? Para poder fazer um detalhe na lateral. Se você quiser, você pode utilizar a espátula, pode utilizar uma faquinha de serra, tem várias opções, né? Eu gosto de utilizar o pincel, como eu disse para vocês, vai combinar bastante com o resultado final do bolo e com a decoração e com o estilo do casamento também. Então, passei o pincel em toda a lateral e agora vou passar na parte de cima. Se você quer comprar uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar sua máquina de cartão
com R$50 de desconto. Isso mesmo, você vai comprar a sua máquina, vai ganhar R$50, vai pagar menos de R$70 na máquina e com certeza vai dar uma guinada aí no seu trabalho, vai abrir portas para você e para o seu cliente. Agora na minha bombinha eu tenho pó nacarado e álcool de cereais. Eu acho que esse perolado combina muito com casamento. Eu acho que combina demais, só que é importante que ele seja suave. Na minha bombinha eu tenho glitter para bolo, né? Glitter para decoração de bolo. E eu fui borrifando, a minha bombinha tá sem caninho e sem álcool de cereais. E eu borrifei pouquinho, bem delicadamente esse glitter aí no meu bolo, tá? Não tá em excesso, é bem pouquinho, não é um glow cake, é um bolo de casamento. Então, um brilhinho de leve só para dar um charme, ok? E aquela parte super importante, né, pessoal? De limpar o prato, isso demonstra para o nosso cliente capricho, dedicação. Então, não se esqueça de mandar para o seu cliente um bolo com um prato bem limpinho. Pronto, escolhi a parte da frente do bolo e agora eu vou colocar o topo. Sim, gente, esse bolo vai ser decorado com o topo. A escolha da cliente, as cores também foram escolha da cliente, né? Ela usou uma paleta de cores, ela quis colocar um topo. É um casal mais jovem, mais moderno, que combina com eles também esse estilo de decoração, tá? Eu achei linda a combinação de cores e a pessoa que faz o topper pra mim também, como sempre, mandou muito bem nas flores e ficou muito bonito. Eu fui colocando as flores, mas eu não queria que as minhas flores ficassem muito baixas, sabe? Eu queria que elas ficassem mais em pezinha, aparecendo um pouquinho mais. Então eu acrescentei um pouco de chantilly na parte de trás da flor para que ela ficasse um pouco mais em pezinha. E aí eu fui distribuindo as outras flores, tá? De acordo com as cores. Então eu coloquei na parte no meio, né? Coloquei algumas flores no meio, na parte do meio, e coloquei também na parte de baixo para poder completar a decoração. Eu fui colocando, esse verde ficou lindo, né? Esse verde aí eu achei maravilhoso, a combinação desse nudezinho, verde, rosa, achei a combinação muito bonita e foi escolha da noiva, tá? Esse tipo de topper a gente manda fazer em gráfica, tá bom? Não é em qualquer lugar que faz, e para fazer em casa é mais difícil, apesar de que tem sim no YouTube vídeos ensinando a fazer essas flores, então dá uma procuradinha aí, quem sabe. Às vezes não tem uma gráfica perto da sua casa, mas você olha como é que faz e consegue fazer. Coloquei algumas pérolas, que eu acho que pérola tem tudo a ver com casamento. Então eu coloquei algumas poucas pérolas, tá? Poucas aí no meu bolo, só para dar um charmezinho de leve. E esse é o resultado final do bolo. Eu amei, achei que ficou muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari. Se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Na página do Face é onde rola vídeo também. Tem vídeo lá todos os dias. A página Mundo Doce da Mari no Facebook. Tem 2 vídeos por dia, então corre lá e assiste. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!